Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, tá? Dando continuidade às nossas aulas, então a gente vai para a resolução dos exercícios da página 16 e 17 que eu tinha passado na aula passada, tá? E diz assim, lá na página 16, o exercício número 1 começa da seguinte forma: relacione o número que indica cada bioma mundial a uma de suas principais características. Aí eu tenho todos os biomas ali, né? Floresta pluvial tropical, savana, deserto, campo, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Então, relacione. Vamos lá. A primeira é conhecida também como floresta de coníferas, devido à imensa quantidade de pinheiros. É a taiga, né, pessoal? O bioma é taiga. É a alternativa ali, o número 7. A segunda, nesse bioma praticamente não ocorrem chuvas e as temperaturas são altas durante o dia. Deserto, né, pessoal? O índice de chuva é muito pouco, a temperatura é muito alta durante o dia e isso devido à irradiação solar, os grãos da areia ajudam a refletir a luz do sol, aumentando muito a temperatura. Em contrapartida, durante a noite a temperatura baixa muito também, porque a areia ela não retém muito calor, tá? Então chega a temperaturas abaixo de zero durante a noite. A próxima apresenta clima quente e úmido, altos índices de chuva e grande biodiversidade. Floresta tropical, né? Floresta pluvial tropical, número 1. Nesse bioma, nesse bioma há uma estação de chuva e outra seca. Na estação seca, as árvores perdem as folhas e suas raízes longas captam água das camadas profundas do solo. Isso é uma característica de savana, tá, pessoal? Alternativa 2 lá, que ela possui estações chuvosas, estações de seca. Então, uma característica das plantas é perder as folhas na estação seca para evitar uma grande transpiração, tá? E assim manter a umidade da planta melhor. A próxima, os animais mais adaptados a esse bioma são aves e mamíferos com pele grossa, vasto revestimento de pelos e camada de gordura corporal espessa. É uma característica da tundra, tá, pessoal? Isso é característica da tundra. Então, são animais são adaptados a viver em ambientes frios. E uma das adaptações é os pelos muito densos, né, uma quantidade grande de pelos, que se chover, se ficar úmido por conta da neve, não vai esfriar a pele, porque essa água corre por cima dos pelos, ela não encosta na pele, tá, pessoal? E a camada de gordura espessa, que eles se alimentam muito durante a primavera e o verão, para ganhar uma camada de gordura bem espessa, que é um isolante térmico, tá? Então, para eles conseguir passar os verões, a maioria faz hibernação, né? E para eles conseguir passar passar o inverno inteiro com uma quantidade menor de alimentos, mas com uma quantidade grande de camada de gordura para manter a nutrição do corpo. A próxima. O clima nesse ambiente é temperado e seco e a vegetação é dominada pelas gramíneas. São os campos, né, pessoal? Então isso é uma característica de campos. Você tem grandes áreas cobertas por gramíneas, que é uma característica dessa área. A próxima, apresenta no inverno neve e dias mais curtos, limitando a luminosidade. Floresta sazonal temperada, tá? Dias mais curtos durante o inverno e grande quantidade de neves. E esses dias mais curtos diminui a luminosidade porque você vai ter uma menor incidência do sol, tá? A próxima, bioma com chuvas intensas no inverno e vegetação que apresenta árvores enormes como as sequoias. Característica de floresta pluvial temperada, alternativa 6 lá então, tá, pessoal? Grande quantidade de chuvas e árvores muito grandes que se desenvolvem largamente na estrutura do solo. Tranquilo? Questão número 2.
Os ecossistemas aquáticos ocupam um papel de grande destaque, pois a superfície terrestre tem uma vasta área coberta por água. Sobre esses ecossistemas, marque a alternativa correta, tá? Então, pessoal, o ecossistema aquático ocupa um papel de grande destaque, pois a superfície terrestre tem uma vasta área coberta por águas, tá? Rios e os mares, pessoal. Então, é a letra C, tá? Porque lá entre os rios e os mares existem os estuários e as zonas de entremarés. Então, elas são muito importantes para a alimentação e reprodução dos animais, tá? Número 3 diz assim: a floresta amazônica e a mata atlântica são biomas brasileiros, em que várias espécies de plantas apresentam folhas grandes e existe um grande número de espécies de sapos, rãs e pererecas. Quais as características do clima e do ambiente podem estar associadas à presença dessas espécies? Então, pessoal, a característica do local, ele é um clima quente e úmido, tá? Com uma grande incidência de chuva. E isso favorece o desenvolvimento de plantas com folhas bem grandes, porque elas não precisam reter uma quantidade de água muito grande devido à alta incidência de chuva, tá? Então isso mantém, uma vez que o solo está sempre úmido, você tem água em grande disponibilidade para essas plantas. E em contrapartida, a umidade também favorece os anfíbios, né, que necessitam de umidade para o seu desenvolvimento. Então é muito propício para esses animais, para rãs, sapos e pererecas, porque eles gostam de ambientes úmidos. O ambiente seco resseca a pele deles e alguns acabam morrendo, né? Então isso auxilia muito para que eles consigam se desenvolver em grande quantidade nessa região. A número 4 diz assim: a figura a seguir representa gráficos climáticos que relacionam a temperatura média anual e a precipitação média anual dos principais biomas terrestres, enumerados de 1 a 6. Então ele mostra, o gráfico mostra a temperatura média e a precipitação, a quantidade de chuva que tem. Os biomas assinalados com os números 3 e 6 correspondem respectivamente o quê? Então, pessoal, ali no gráfico eu tenho o quê? O ambiente 6 ali, vocês podem olhar o gráficozinho assim, ele tem assim o índice de precipitação de média anual e a temperatura média, tá? Então, o meu item 6, ele tá ali marcado, ele tem uma grande, uma média de temperatura alta e uma grande quantidade de chuvas. Isso é característica de floresta tropical, pessoal. A Amazônia, tá? Você tem um índice grande de chuvas e uma temperatura alta também durante todo o ano. E o ambiente 3, ele tá lá no gráfico, lá no cantinho lá, ele mostra lá, ó, temperatura média anual, um pouquinho acima do 0 grau ali, ó, não chegando, ele não chega a 16 graus centígrados durante o ano, com precipitação baixa de chuvas. Isso é característica de tundra, tá? Você tem os períodos grandes de estiagem, né? Com muito frio, é característico de animais com muito pelo e que armazenam gordura em grande quantidade para passar o inverno, tá? Então é a letra A, tundra e floresta tropical. Beleza? Pessoal, o exercício 5 ali, ó, ele diz assim, ó, tá? Vocês vão criar um folder, tá, dele, um panfleto digital, no Word, em PDF, tá, com informações, um panfleto informativo. Ele fala assim, ó, com o intuito de proteger a flora e a fauna ameaçadas de extinção nos biomas brasileiros, foram criados diversos parques e estações ecológicas e unidades de conservação em todo o Brasil. Para realizar uma pesquisa sobre o assunto, dividam a sala em equipes. Como no momento nós não podemos dividir a sala em equipes, cada um vai fazer o seu individual, tá? E vai anexar lá no positivo 1 também, como parte do exercício. Quem já fez, beleza. Quem não fez ainda vai ter esses dias a mais para colocar, tá? Para fazer. E daí você vai colocar assim: selecione um parque
um parque ecológico a nível mundial, tá? Que vocês gostem, que vocês se identifiquem, e façam uma pesquisa detalhada dele, frisando, colocando assim aspectos de localização, quando que ele foi criado, aspectos biológicos, tá? As espécies de animais e vegetais que predominam no local, e o interesse turístico, se ele é um ponto favorável para o turismo, se você tem um turismo ecológico que ocorre nessa área. Tranquilo, pessoal? Então façam isso daí. Quem já fez, beleza. E daí o pessoal que não fez ainda vai ter mais esses dias aí para... vou colocar até a próxima semana para vocês entregar isso daqui, tá, pessoal? Lá no Positivo On, não esqueça. E daí depois ali tá assim, depois dessa pesquisa feita, elabore um panfleto digital com as informações obtidas e divulgue nas mídias sociais que tiverem preferência, tá? E isso daí tudo vai ser anexa lá no Positivo On, que faz parte de avaliação para vocês, tá, pessoal? Um trabalhinho bem legal de se fazer. Aí, pessoal, agora, só um minutinho. Na sequência ali, a gente tem a biogeografia, tá? A biogeografia, pessoal, ela tem por objetivo o estudo da distribuição dos seres vivos sobre a superfície do planeta, tá? Sobre a superfície do globo. Isso eles estudam essa distribuição das espécies atualmente ou no tempo passado, tá? E das condições dessa distribuição, como que ocorreu essa distribuição. A gente sabe que o nosso continente ele já foi outrora Pangeia, né? Todos os continentes foram próximos e eles começaram a se afastar devido à movimentação das placas tectônicas, que a gente vai ver as movimentações das placas depois, tá? Mas aí nós tivemos a movimentação dessas placas, o que separou os continentes. E isso evolutivamente foi bom para os animais, porque eles também se especializaram, eles se desenvolveram de acordo com as necessidades do ambiente e como eles conseguiam sobreviver, né, da melhor forma que eles conseguiriam sobreviver. Então ele estuda essa característica, tá, da vida, a distribuição da vida dos seres vivos pelo globo. Quem é responsável por isso são os biogeógrafos, tá? Eles que tentam compreender os diferentes padrões de distribuição dos animais e plantas na Terra. Para isso, eles tentam reconstruir padrões para o surgimento dessas espécies, tá? Unindo a história da Terra em diferentes escalas e tempo, né? A forma do ser vivo, a como o ser vivo se formou. Eles tentam entender como que processa as modificações morfológicas dos animais e das plantas, como eles mudam durante a evolução e de acordo com essa movimentação das placas tectônicas depois que nós deixamos de ser Pangeia, tá? Depois que que os continentes começaram a se afastar. Então nós tínhamos inicialmente a nossa Pangeia lá, que era todos os continentes juntos, né, bem próximos uns dos outros, e isso há cerca de 280 milhões de anos. Quando eles começaram a se afastar, lá por volta de 135 milhões de anos, foi dado o nome de Laurásia e Gondwana, que era o afastamento das placas tectônicas. Até nós temos hoje a posição atual delas, tá, das nossas placas. A movimentação das placas ela ocorre anualmente e vai chegar um momento, é claro que isso vai demorar, pessoal, que esses continentes vão se encontrar de novo. Eles vão dar a volta no globo e vão se encontrar de novo, tá? Mas a biogeografia ela estuda isso, como que ocorreu essa mudança dessas espécies animais e vegetais dentro desse período de tempo, como que ocorreu essa evolução, tá? Então, ela é um ramo da biologia que se preocupa com essa distribuição, tanto atualmente, no hoje, né, quanto no passado. Então se relaciona quais fatores que determinam a distribuição das diferentes espécies em uma ou mais região, como que eles se aproximam, né, ou os táxon, como esses táxons são semelhantes
e seguem passos de origem, expansão, redução ou extinção, porque evolutivamente as espécies elas entram em extinção, elas se expandem por determinadas áreas, elas têm uma origem em comum, elas têm redução na sua população quando sofre alguma pressão externa, quando o clima muda, quando você tem alterações bruscas em temperatura, em umidade e assim por diante. Então a biogeografia estuda todo esse contexto, tá? Ela é separada. A primeira etapa do domínio da biogeografia é o estudo da dispersão e da distribuição dos seres vivos, tá? Ela é chamada de corologia, onde o ponto de partida é traçar assim as áreas de ocorrência das unidades de seres vivos que forem consideradas, aonde eles se alocam. Por exemplo, eles pegam uma espécie de ave, aonde que essa espécie de ave se distribui, em que locais do globo, tá? E a partir dali eles vão traçar as linhas de ocorrência dessas aves. Como que ela se distribuiu pelo globo? Como esses animais se distribuíram pelo globo? Aí assim, as áreas de ocorrência dependem da ecologia e da paleohistória, tá? Porque é uma junção das duas. Ele juntar o que aconteceu historicamente com essa espécie até chegar no ponto de hoje. Às vezes, assim, um dos dois fatores são os que dominam, né? Às vezes eles se integram um ao outro e acaba dificultando o reconhecimento de qual fator domina na hora, se é a área paleológica da história ou se é a ecologia dos dias de hoje, como que esses animais estão nos dias de hoje. Quando a gente fala nessa distribuição geográfica das formas de vida, o que implica na composição das bioformas ou dos espectros biológicos de uma comunidade, a gente está falando da ecogeografia, tá? Que são os padrões geográficos de adaptação desses animais nas esferas terrestres. Aí ela se separa da seguinte forma: a biogeografia fenotípica, né, que é a área de distribuição individual da espécie, então é como essa espécie se distribuiu individualmente. A biogeografia da dispersão, como a composição e afinidade das regiões e localidades, tá? Como elas contribuíram para que essas espécies se alocassem nessas áreas. Então ela trabalha os centros de origem e a história da dispersão das espécies, tá? Que é a biogeografia da filogenética. Ela trabalha a parte genética das espécies para mapear da onde ela veio, as áreas que ela passou, as áreas que ela é adaptada hoje em dia, até onde essa espécie chegou hoje, tá? E nós temos a biogeografia panbiogeográfica, que são as áreas em comum aonde essas espécies se encontram, tá? Que isso faz com que consiga reunir, fazer um mapa de dispersão dessas espécies, porque se você tem uma mesma espécie em diferentes locais, em diferentes locais das placas tectônicas, né, dos continentes, quer dizer que em algum momento elas estavam próximas. Então essa panbiogeografia ela faz esse caminho inverso para chegar até esse local onde eles estavam próximas. Daí a partir dali faz o mapa de dispersão para onde essas espécies foram e de que forma elas evoluíram e se adaptaram para a vida hoje. Se elas entraram em extinção, se elas se dispersaram para as áreas, se elas se adaptaram para as formas que nós temos hoje dos seres vivos, tá? É claro que quando você se aprofunda em biogeografia, você tem que entender a história desde dos seus parentes, tá? Da filogenia, determinar os fatores climáticos que ocorreram em cima dessas espécies e os fatores climáticos atuais para a manutenção da vida dessas espécies. Tem que conhecer a composição química do solo, os eventos geológicos que ocorreram, que determinaram, né, a atual posição dessas espécies nos dias de hoje. Então, geologicamente, como que ocorreu, se aconteceu uma erupção vulcânica, um terremoto, um maremoto que separou essas espécies, isso tem que saber, tem que estar registrado.
investigar se tem registros fósseis dos antecedentes dessas espécies, isso é a paleontologia, e aí estudar o tipo de região onde essa espécie está inserida. Se tem predadores dela, se tem parasitas, se ela é bem alocada, se a capacidade reprodutiva é boa. Então tudo isso tem que ser um conjunto de levantamentos para chegar ao mapeamento de uma espécie no globo, tá? Em como ela chegou naquela região, como que ela se adaptou naquela região. Por exemplo, assim, para explicar as espécies endêmicas que existem na Austrália, que são espécies somente daquele local, as espécies da Finlândia, espécies no Brasil que são endêmicas de algum local. Então são espécies que em algum ponto da história ocorreu alguma pressão geológica, um terremoto, esse afastamento das placas tectônicas, um vulcão, uma fissura que separou essas espécies e tornou elas com características únicas bem adaptadas para o local onde ela vive. Isso são espécies endêmicas, que só encontra elas naquele local, tá? Então, quando você pega essas características, você vê muitas espécies com características próximas e com características bem separadas quanto aos meios de adaptação e quanto ao local de adaptação dela no globo terrestre. Então você tem a teoria, né, de Wegener, que falava da Pangeia, né, que afirma essa existência da Pangeia e que ela começou a se dividir, dando origem a essa nova massa marinha, que foi a Laurásia, que foi separada, e a Gondwana, que foi a massa que se separou para o sul. Depois elas se dividiram em várias partes, tá? A Laurásia se dividiu, originando a América do Norte, e a Eurásia originou a Europa e a Ásia. E a Gondwana originou a América do Sul, África, Madagascar, Índio, continente austral e a Austrália, tá? E todas as espécies vivas, as espécies de animais, de vegetais que estavam ali, se dividiram junto. E elas se dispersaram também dessas áreas quando começou a ocorrer essa separação dos continentes. Lá em Madagascar também, nós temos espécies de animais únicas no globo, que são totalmente endêmicas daquele local. Você não encontra aquelas espécies em nenhum lugar do globo. Você pode pegar o lêmure, propriamente dito, você não encontra espécies em nenhum outro local. Ele é endêmico de Madagascar, porque ele sofreu pressão do ambiente e ele teve que se adaptar evolutivamente para isso. Aí a biogeografia vai fazer essa linhagem dele, de onde que ele veio, como que ele evoluiu, qual que foi o ramo evolutivo para ele chegar até hoje, para ele conseguir suportar essa passagem dessas pressões de dispersão da espécie que ocorreu e essa estabilidade da espécie hoje, tá? Esses deslocamentos, então, das massas continais, da massa continental austral em direção ao norte, ele provocou o que, pessoal? Ele provocou aquela existência de novas zonas de contato com massas continais boreais, originando importantes fenômenos geológicos locais, tá? Esses eventos criaram territórios novos, são choques entre placas, movimentações de placas, o surgimento de montanhas por essa movimentação das placas tectônicas que empurrou grandes áreas de terra para cima e surgiu essas cadeias montanhosas. Então essa nova criação de território criou também faunas e floras muito diversificadas, tá? Então esse mapeamento depende da biogeografia. Certas espécies, elas são chamadas de cosmopolitas, tá? Porque elas possuem grandes áreas de dispersão, elas ocupam grandes áreas do globo terrestre. Você encontra uma mesma espécie em várias áreas. E daí nós temos as espécies endêmicas, como eu comentei, que são aquelas endêmicas, as espécies que elas estão localizadas em um único lugar, em uma única área, tá?
como Madagascar, como a Austrália, como locais aqui, espécies endêmicas aqui do Brasil, ali nos Pampas, por exemplo, que são endêmicas daquele local. Então, nós não podemos, assim, misturar isso, tá? Essa diferença entre espécies. Então, temos lá as espécies como os cosmopolitas, que são aquelas que você tem uma dispersão muito grande nos continentes, e as espécies endêmicas, que são exclusivas de um local, que evoluíram de acordo com a necessidade de adaptação da pressão que aquele local teve, da pressão climática que aquele local teve, tá, pessoal? Aí dentro disso eu tenho o que, tá? Quando a gente coloca essas localidades, a gente fala assim, existe a vicarância. São espécies, assim, espécies afins em substituição umas às outras ou em territórios vizinhos, tá? O que a gente chama de nicho ecológico. Lembra lá do nicho ecológico? É o papel que aquela espécie desempenha no local onde ela atua, tá? O local onde ela ocupa. Então isso implica que as espécies sejam alopátricas, tá? Ou seja, elas não ocupam a mesma área geográfica. Espécies ocupando a mesma área geográfica, elas são simpátricas. Então as espécies simpátricas que eu tenho são aquelas espécies que ocupam uma mesma área geográfica. As espécies alopátricas são espécies que ocupam outras áreas geográficas ou territórios vizinhos, tá? Aí nós dividimos isso assim. Nós temos a divisão da vicarância em vicarância ecológica, que é quando espécies simpátricas que ocupam a mesma área geográfica vivem em meios diferentes, tá? Vivem em meios ambientais diferentes. E a vicarância geográfica, quando as espécies são alopátricas, que são aquelas espécies que vivem em outras áreas ou em territórios vizinhos, tá? Podendo ter característica geográfica próxima ou característica geográfica bem diferente. Então a espécie endêmica é só aquela daquele local, não esqueçam isso, tá? Aí dentro, assim, sendo por razões históricas ou ecológicas, muitas vezes muitas espécies possuem áreas de ocorrência semelhantes, tá? Isso justifica a nossa noção de flora e fauna, tá? Ou território florístico e faunístico, constituído pelo conjunto de espécies próprias de um território. Então essa riqueza que existe na flora e na fauna, ele é de acordo com o número de espécies que estão contidos nessa área, tá? Essa riqueza, ela não é obrigatoriedade em função da superfície do território, porque diferentes territórios vão ter diferentes estruturas de flora e diferente fauna também. Os animais que estão adaptados a determinada área, eles vivem naquela área bem tranquilos, eles se adaptaram evolutivamente para aquela área. Animais que vivem em outra área, eles se adaptaram de acordo com aquela área também. Se eu pegar ali a situação do sapo, rãs e pererecas, que vivem na Amazônia, que são animais de ambiente úmido, e eu colocar eles numa região desértica, eles vão morrer, ou grande parte da população vai definhar e vai morrer, tá? Mas no deserto tem sapo? Tem sapo sim. Mas a adaptação daquele sapo do deserto, ele se adaptou para não perder tanta umidade para o ambiente. Então ele se adaptou àquela região e ele sobrevive bem lá. E se eu tirar aquelas espécies da Amazônia, não vão sobreviver bem, tá? Porque as pressões geográficas e as pressões do ambiente foram diferentes. Então isso ocorreu assim, por deriva genética. Esse espaçamento que ocorre, ou formação de uma nova ilha, ou essa formação de cadeias montanhosas, ou separou as espécies por rio, ou separou pela falta de água, tá? E isso daí adaptou as espécies a viverem nas regiões onde elas estão, tá? Para os biogeógrafos, ilha, quando você fala em ilha, ela é um espaço no qual os seres vivos encontram-se separados, isolados por montanhas e por vales, tá? Isso daí envolve toda forma de isolamento do globo.
Uma ilha ela pode ser geralmente considerada como um complexo de ecossistema de pequena extensão espacial e com baixo fluxo genético ou de colonização, tá? Como o resto da grande biosfera, quando você pega uma ilha, esse potencial de colonização e potencial de espécies, ele é muito menor do que um potencial biogeográfico, onde você tem várias espécies, né? Onde você tem todas aquelas espécies que se separam, que se alocam em todas as partes do globo, tá? Então a ilha ela é bem limitada quanto a isso. Quando eu pego um arquipélago, por exemplo, ele compreende as ilhas continentais, né? Mais próximas aos continentes. E daí você tem o que? Determinadas espécies dessa área podem ocorrer no continente também, porque ele tem uma proximidade maior. Então elas deram origem a espécies irmãs que vivem no continente ou espécies irmãs que vivem nessas ilhas, tá? Quando eu pego arquipélagos oceânicos, que são formados por ilhas oceânicas, a colonização dele já se faz ao acaso, a partir de terras próximas, mas que ocorreram de espécies migrarem, espécies se alocarem para esses locais, tá? E elas sofreram pressão diferente e deram origem a novos tipos de espécie também, tá, pessoal? Então isso tudo, toda essa pressão que essa espécie sofreu do clima e dessa alocação para outro local, é o que a gente chama de deriva genética, tá? Que isso pode originar uma espécie nova, totalmente diferente daquela espécie parente dela, que foi a primeira espécie que migrou, que fez a alocação para esse primeiro local. Então a biogeografia ela estuda todo esse conjunto de informações que ocorreram na movimentação das placas tectônicas, a fim de mapear a origem dos seres vivos e a origem dos animais, tá? E sempre aportadas em fatores geológicos, em fósseis, em linhagens, em proximidade evolutiva, como que esses animais, esses indivíduos se separaram nos continentes. Nós, os seres humanos, a gente sabe que a nossa origem evolutiva foi na África e o ser humano migrou para as outras áreas do globo, e olha as diferenças que nós temos hoje, tá, dentro das nossas raças, porque nós sofremos pressões diferentes também. Nós sofremos pressões do meio ambiente, do local onde a gente vive, da função que a gente desempenha, e isso gera características diferentes também, tá? Apesar de nós sermos uma espécie que está contida em todo o globo, mas as raças com características bem específicas, tá, pessoal? Não tão específicas a ponto de dar origem a uma espécie nova, mas específicas a ponto de diferenciar as raças, né? Surgir a diferenciação das raças, certo, pessoal? Espero que tenham entendido, dê uma olhadinha no material em anexo ali. Na próxima aula a gente vê placas tectônicas, tá? Que daí a gente tem um pouquinho mais ideia dessa movimentação que ocorreu dos continentes. Fiquem bem, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.